vamos finalmente encerrar essa trilogia das três cantoras mais ricas do mundo. Sabe quem é a cantora mais rica do mundo? Olha, as cinco primeiras elas são a Selena Gomez, a Beyoncé, a Madonna, a Rihanna e a primeira é a Taylor Swift. Sabe como foi que eu descobri que era a Taylor Swift a cantora mais rica do mundo? Você sabe aquelas TVzinhas que tem no metrô? Quando a gente tá no metrô lá se segurando para não cair, a gente olha lá pra TVzinha e tá passando alguma notícia. Então, eu lembro que um dia, bem aleatório, eu tava no metrô e eu tava lá passando a seguinte matéria, e por escrito: Taylor Swift agora é a cantora mais rica do mundo. Aí eu olhando aquilo, e é ela? Ela passou a Rihanna? Ô louco, eu curioso fui bisbilhotar as músicas dela, porque tipo, sabe quando você sabe que uma pessoa existe, mas você tá pouco se fudendo? Tipo, eu juro por Deus, essa Taylor Swift nunca me chamou a atenção. Eu dei uma bisbilhotada nas músicas dela e tipo, cara, e realmente, música é uma coisa muito subjetiva, o gosto de cada um, porque ela é a cantora mais rica do mundo e não me chamou a atenção as músicas dela. Olha, Black Space, por exemplo, Shake Hall, essa que ela lançou mais recente, Oféia, olha, esses hits, eles são... Tem uns clipes dela que são até bem feitos, até, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, cara, não é uma coisa que consegue entrar no meu coração, ela. Mas convenhamos, essa mina aqui, ela... Vou abrir aqui uma página que tá as fotos dela. Convenhamos, essa mina aqui é gatíssima. Mas enfim, vamos falar aqui a biografia dela. Meu, eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu tava assistindo algum programa lá da Play TV e aquela apresentadora Rafaela Tomasi, ela tava falando que ela tinha uma música para cada ex-namorado e ela tava lá contando sete. E eu desde aquela época eu ficava pensando assim, mano, essa mina é rodada tipo prato de micro-ondas, né? Pra ter sete namorados. Atualmente ela teve mais ou menos 14 namorados. O relacionamento mais extenso dela teve 6 anos. E para esse relacionamento foram 3 álbuns inteiros. Ela atualmente é noiva, né? E cara, eu tô achando que ela não vai ficar 10 anos casada não, mano. Porque uma pessoa que tem assim muito relacionamento de curto prazo, dá pra ver que o problema tá nela, né? Pelo menos é uma interpretação minha, né? Porque, tipo, eu aprendi aqui no livro dela que ela é uma puta de uma burguesinha. Eu sempre desconfiei isso. Quando eu olhava a cara dela, meu, essa loira assim, bonitona, bem feita. Por alguma razão eu sempre enxerguei uma burguesinha nela. E realmente ela é uma burguesinha. Os pais dela eram corretores financeiros. E acreditando que a filha ia seguir a carreira dos pais, eles foram colocar um nome neutro nela, Taylor. Tem homem que chama Taylor também. A ideia era quando os executivos forem ler os fichas, os papéis, verem o nome Taylor, não saberem que é uma menina. Você vê que merda eles fizeram, hein? Mano, que merda eles fizeram. Sempre estranhei isso, porque Taylor não parece nome de homem. É nome de homem. Mas os pais colocaram esse nome de propósito, para não repararem que era uma menina. Eles acharam que ela ia ser uma corretora financeira também. Mas ela, desde cedo, ela queria aprender violão, ser cantora, né? Ficar memetizando as cantoras que ela via. Então logo os pais atenderam o desejo dela, né? Ela já nasceu rica. Pelo visto não foi tão difícil ela se tornar a cantora mais rica do mundo, né? E no mais ela teve uma educação financeira, vamos dizer assim, né? Os pais dela conseguiram educar ela bem. E assim, diferente da Rihanna e da Madonna, que eu falei nos outros vídeos, e até da Beyoncé, que eu nem gravei vídeo, mas eu acabei citando ela aqui, ela não precisou nunca se erotizar para se tornar, chamar a atenção dela. Foi através das músicas dela, né? A música dela que puxou do country,
Ela gostava de música country. Música country é música sertaneja, tá? E adaptou para dentro de um pop o violão dela, né? Acabou sendo uma mistura de pop e country. E assim, se dizer até que ela é um pouco conservadora, né? Porque as músicas dela são majoritariamente românticas também. E cara, ela teve caso, por exemplo, com um descendente do Kennedy, presidente Kennedy. Ela teve um monte de música sobre esse cara, apesar de ter sido um relacionamento bem curto. Não necessariamente por ter sido um namoro marcante, mas porque era uma, como posso dizer assim, ela tinha fascínio pela história dos Kennedy. Ela pegou o cara, mesmo assim não deu certo. Ainda assim, ela gosta do presidente Kennedy. E tipo assim, meu, ela também namorou ator. O Kennedy foi o único que não era ator ou era cantor. Ele era advogado. Ator, cantor, um dos membros do One Direction, que depois, quando eles terminaram, acabou dando uma certa disputa entre eles dois, porque o público deles é quase o mesmo em questão de música. Ela namorou o Calvin Harris, é um DJ que também namorou a Ellen Gold. E tipo assim, meu Calvin Harris, ele é DJ. Ele fez batida para as músicas dela. Pra depois ela também falar dele em outras músicas. Você vê que merda, né? Porque, cara, realmente, meu, parece que o maior problema que ela teve na vida, né, na juventude, foi em relação ao namorado. Porque, tipo, ela nunca passou fome, por exemplo. Não vi aqui nada de família violenta. Olha, a Madonna, lá na biografia dela, quando ela era jovem, ela queria ser amiga de umas meninas que eram populares, elas bateram nela e ela tava chorando porque ela queria ser amiga delas, elas aceitaram ela no grupo. Olha que merda. Aí, mais perto disso, que teve aqui na biografia da Taylor Swift, era os colegas de escola diziam que ela era chata, e devia ser mesmo. Mas enfim, meu. E, cara, nem tem a ver com a Taylor Swift, mas, mano, citando One Direction, meu, eu lembro que quando eu era estudante, tinha uma menina na minha sala que ela tinha um crush muito forte com um dos membros, eu nem lembro quem era, acho que era um tal de Harry. Meu, um dia o cara respondeu um tweet dela falando, you is cute, lady. Aí ela, nossa, ela ficou completamente emocionada com o coração batendo forte. Mano, é só um tweet. Calma, calma. Você acha que esses caras não leem os tweets que os fãs escrevem, é? Meu irmão, uma vez o Justin Bieber falou que ele achava as fãs brasileiras fofas porque elas escrevem inglês errado. E a Taylor Swift, ela também vive escutando os fãs dela no Twitter, porque ela quer saber se tá bom, ela quer ter a aprovação deles. Ela não tipo gospel dos fãs, tipo a Madonna. Apesar dela ser burguesinha, dá pra ver que ela foi bem criada pelos pais, né? E assim, meu, a coisa mais tosca que aconteceu com ela foi. Não, as duas coisas mais toscas que aconteceram com ela. Foi o fato dela ter descoberto que ela pode ser feliz solteira. Tipo, depois de vários términos, ela ficou um tempo solteira. E aí ela concluiu que, meu Deus, é possível ser feliz solteira. Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, será que ela busca ter namorados para preencher algum tipo de vazio emocional? Porque eu conheço uma mina, meu, que assim, ela tem borderline. E tipo, quando ela tem namorado, ela fica tipo muito grudada, chega a invadir o espaço, é ciumenta, praticamente vai morar junto. Aí quando ela termina, ela fica chorando na cama, que ela está sozinha. Ela rapidamente, quando terminou o namoro, ela foi catar o amigo dele. Ela não fica muito tempo solteira, não porque é uma piriguete, mas porque não sabe lidar com a solidão, né? Aí ela precisa meio que ficar que nem um carrapato em algum homem. Quando eu li isso, ela descobriu em plenos 20 e pouco anos de idade que pode ser feliz solteira. Eu fiquei pensando, será que ela tem algum tipo de vazio emocional que nem é essa minha amiga, meu? Eu acho que não, porque ela nunca passou por algum trauma tipo estupro ou violência severa, né? Tipo a Rihanna sendo batida pelo pai ou a Madonna quando foi estuprada quando jovem.
Mas, cara, agora vamos sim falar uma escrotice. Sabe o Kai West? Kai West, Kai West é um cara muito estranho. É amigo do P. Diddy. Fica defendendo o P. Diddy até hoje. E ele um tempo atrás inventou de dizer que é nazista, um afronazista. E, tipo, quando ele começou a falar isso e que ele era afronazista, eu pensei que ele tava ou falando merda que passa da cabeça sem pensar, ou era algum tipo de estratégia de marketing estranho. Não, ele tava falando sério mesmo. O cara é antissemita pra caralho. Será que ele fica lendo as fake news que os nazis escrevem, que diz que Hitler nunca foi racista? E tipo, meu, o Kanye West, um dos momentos mais toscos dele foi quando a menina Taylor, o nome do livro, Taylor Swift, a história completa, né? Ele subiu no palco, ele puxou o microfone dela e ele ficou falando que a Beyoncé quem fez um dos maiores clipes de todos os tempos, que a Beyoncé estava concorrendo também. Mas não foi a Beyoncé que ganhou, foi a Taylor. Então, tipo, ele meio que foi falar que ela não merecia aquele prêmio e ela, tadinha, tava entendendo nada, ela tinha 17 anos. Mano, foi completamente desnecessário. Tempos depois, o Kanye West, que ainda foi, quando foi lançar a música Famous, ainda meteu no meio da música que eles dois ainda iam transar. E que ela só era famosa por causa dele. Mentira. Ela é famosa porque ela lançou música, ela investiu na gravadora certa e ela bombou de Spotify, visualização no YouTube, em MP3, que ainda tinha gente que usava bastante. Tem nada a ver com o Kanye West. Esse foi só um dos momentos mais marcantes da história das premiações. Porque um cara subir no palco, tirar o microfone da tua mão para falar que a outra é melhor que você, isso é marcante mesmo. Meu, mas assim, meu, sobre saindo aqui dos bafafás com outros artistas e vários relacionamentos, ela se relacionou até com um dos atores do Crepúsculo. Olha, ela no começo não gostava de falar de política, mas quando começou a dar aquela merda de 2020 e o governo Trump, por exemplo, foi tentar investir qual que era a merda lá que o Bolsonaro ficava defendendo, que dizia que curava a Covid, mas não curava. Eu esqueci agora. Quando começou até um monte de protesto do Black Lives Matter, supremacistas brancos do nada apoiando Trump, quando começou a ter radicalismo, as ruas nos Estados Unidos ficaram uma bagunça, ela começou a se manifestar finalmente sobre política, contra o Trump, pelos gays e pelos negros, apoiando Black Lives Matter. Assim, ela também não é a pessoa mais inteligente do mundo politicamente, mas do jeito que estava 2020, ela acabou entrando no meio, indiscutivelmente. Não só por ser cobrada por fãs, mas porque estava muito conturbado naquela época. E ela começou a apoiar o Biden. E ela também tinha que ser bem cobrada sobre isso, porque ela era uma apoiadora da pauta feminista, certo? Teve uma vez que ela foi assediada lá durante uns estúdios de gravação, né? E o que ela fez? Ela abriu um protesto não, um processo, mas ela foi exigir só $1 de indenização. Por quê? Porque ela queria discursar contra o assédio e dizer que não precisava nem do dinheiro dele. Ou seja, ela fez todo mundo perder tempo. Ela poderia só protestar no Facebook, no Instagram, fazer um discurso no meio do show. Cara, anteontem a Shakira, lá em Copacabana, foi falar assim do nada no show dela. O Brasil tem milhões de mães solteiras, eu sou uma delas. E? E? Olha, desculpa, mas ela não propôs nada, a Shakira. A Taylor Swift propõe alguma coisa, porque quando ela faz esse discurso, ela acaba, por exemplo, tentando induzir pessoas a protestarem contra, denunciarem, ou de repente fazerem leis mais brandas, né? Mas você também não podia esperar esse tipo de coisa do Biden, nem do Trump. Trump é outro bosta lá no caso do Epstein. Mas enfim,
Agora eu li a biografia das 3 cantoras mais ricas do mundo. A leitura de hoje foi Taylor Swift, a história completa. Esse livro aqui, ele é curto, é 264 páginas, tá? As letras são meio grandes e imagens são só as que tem no meio do livro, que é da trajetória da cantora, tá? Dela, por exemplo, em shows, com amigos, em juventude, etc, tá? Olha, não é que o livro seja ruim, né? Mas é que não tem tanto conteúdo a vida dela, né? A escritora, a Krasney Neukenburden, ela escreveu sim bem o livro, tá? Não tem linguajar complexo, não tem algo que ficou difícil de entender, tá? É que, diferente das outras cantoras que eu li a biografia, ela realmente não tem muito conteúdo, ela, apesar dela ser a cantora mais rica do mundo. Ela já nasceu meio rica. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Meu forte abraço, fica com Deus.